É fake, né? Mais um ataque eventualmente eu vi agora no Law and Order Special Victims Unit, em que eventualmente uma menininha de alguma forma foi abusada, molestada lá, e os pais eventualmente negligenciavam a criança, alguma coisa nesse sentido. E eles eventualmente precisavam proteger uma criança virtual, não só, vamos dizer, a questão da filha verdadeira, que eles meio tratavam mal e tal, negligenciavam, mas eles também tinham que. Eles eram viciados em videogame, daí eles estavam eventualmente tentando salvar o filho virtual deles e talvez haja alguma comparação contra mim nesse sentido. É claro, eventualmente é fake, porque como eles estão ali jogando videogame, então eles eventualmente têm que salvar a criança e estão lutando contra o monstro e daí negligenciam a criança virtual e não salvam. E ficam ali, eventualmente, vamos dizer, lutando contra um monstro ao invés de salvar a criança, alguma coisa nesse sentido. Então, não é bem isso, né? Porque primeiro que eu não. Ali era no contexto do jogo de videogame. Eu não lembro de ter dito que essa questão era um jogo. Pelo contrário, eu até falei que era uma questão importante que envolve a vida de pessoas, então eu não considero isso como um jogo. O que eu eventualmente cheguei a falar sobre o jogo é a questão argumentativa. E não como competição. Mas jogo no sentido contextual. Poxa, eu trago um argumento, outro traz um outro argumento. Não no sentido de. Justamente, um jogo, mas não no sentido de ou tentar puxar o tapete de ninguém, ou não no sentido de, vamos dizer, apontar o dedo no sentido de, ganhei, prevaleci argumentativamente. Não, não isso, né? Não é essa a ideia. Então, seria um jogo apenas no sentido de que haveria uma sucessividade de argumentos, né? O cara vem, traz o argumento, eu penso nele, trago, pá, pá. Mas no sentido assim, não toma lá da cá, né? Como se fosse vamos dizer, como se fosse alguém trocar figurinha. Eu quis isso que eu quis dizer. Então não foi talvez exatamente a melhor expressão que eu usei. Mas jogo no sentido de trocar figurinha, não no sentido de jogo, né? Um jogo jogado, não no sentido competitivo. Né? Ainda mais um tema que eu disse o contrário, inclusive, no canal, em relação que as outras pessoas, inclusive, não deveriam. Não, essa crítica não poderia vir para mim, porque eu fiz um vídeo no canal dizendo que esse tema nem poderia ser abordado contra a minha pessoa, vamos dizer, usando a mídia, porque envolve outras pessoas. Então eu não acho que seja adequado que isso se faça. Então nem teria muito a ver com a questão de jogo, na verdade. Então eu acho que eu nem usaria essa comparação, embora no sentido que eu expliquei possa fazer, porque a gente está aqui trocando figurinha, trocando informações sobre isso de certa forma. Claro que a maior parte do que falam contra mim, não só em relação a esse tema, como também em outros, sejam informações ruins, sejam figurinhas, vamos dizer, ou repetidas ou figurinhas que não são oficiais, figurinhas falsificadas, alguma coisa assim. Porque são argumentos falsos lançados nesse sentido em relação a filhos espirituais. Então, nisso eu entendo que as pessoas estão erradas. Né? Apenas um plus, a minha preocupação inicial em relação também a filhos espirituais, de dizer sobre isso já que toquei no tema, era sobre a possibilidade de não haver escândalo, porque eu já estava interpretando, não, peraí, então, ok, se eventualmente eu consigo obedecer a Deus, eu posso eventualmente fazer qualquer tipo de proteção e falar de mandamentos e tal, para as pessoas. Numa segunda possibilidade, a questão é mesmo se eu peco, eu não sei se as pessoas eventualmente vão se escandalizar, mas como há o risco, precisaria haver proteção. Então essa é a questão. Isso abre para o segundo tema, que é exatamente o que eu falei. Né? Então aí que tá. O que vocês estão eventualmente presumindo é que eventualmente haveria, entre aspas, confissão de erro em relação à questão da obediência, mas eu não posso presumir essa como a única possibilidade. Então isso não aconteceu, não foi isso. Porque eu abri na questão, em duas questões, né? Na questão ou de não obediência minha e das pessoas, né? Para quem eu pregue, ou né? Seriam os dois sentidos, mas eles também podem ser pensados em conjunto. A questão de as pessoas não se escandalizarem. Mas como há a possibilidade de elas se escandalizarem, eu preciso ter garantido a proteção, em meio ao pecado. Né? Então abre para essa possibilidade e que ela não é nada improvável. Se não for a mais provável de todas, eu acho que seria a mais provável de todas. Então eu tenho que pensar nisso também. Claro que eu também acho que na primeira hipótese, se eu obedeço a Deus, eu não tenho porquê, vamos dizer, temer nada e vou lá e consigo fazer a proteção. Então, não, mas isso nem. Só que essa não é a única possibilidade. E aí, nas outras possibilidades, muda o que eventualmente seria o melhor para as pessoas e, consequentemente, o que é melhor para a igreja. Então, esse adendo aqui. Né?
Então, tudo tem contexto, na verdade. Mas em relação à questão de jogo e filho ali, daí eles não conseguiram salvar. Interessante, eles não. Interessante, no seriado ali do Law and Order Special Victims Unit, o casal que eventualmente jogava videogame, eles até poderiam ter conseguido, vamos dizer, salvar a criança. Não foram porque eventualmente os policiais chegaram na casa e impediram eles de jogar. Eles até poderiam ter conseguido salvar a criança ao mesmo tempo que lutavam contra os monstros, ou tipo, ganhar dos monstros e depois salvar a criança, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que, no meu caso, eu não entendi isso como jogo, então para mim não é jogo de videogame, eu não fiz essa comparação em relação a esse tema, que eu também acho que não faria sentido. O jogo seria apenas a troca de argumentos, não a questão, o fato de eu precisar ajudar pessoas em relação à questão de mandamentos e tudo mais. Realmente isso para mim não é um jogo. O tema em si não é, o tema em si é importante. E não é que eu estava eventualmente lutando para eventualmente deixar a criança lá, a criança está na beira da morte. Não, é que havia dúvida sobre falar se eventualmente eu salvasse a criança, eu poderia estar atrapalhando a criança. Então era essa a questão. Respondendo ao nosso querido Law and Order. Então, por enquanto, por esse vídeo é isso aí e valeu.